Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Como vão? Estamos entrando aqui na nossa primeira live, a primeira live da página de Arquitetura e Urbanismo, onde a gente vai estar trabalhando nos convidados especiais a professora Mila Peixoto, que vai estar mediando essa primeira conversa aqui com a gente. Estou, infelizmente, tentando resolver uma pequena problemática aqui, precisando utilizar o uso de máscara. Espero que todos também estejam acompanhando com todas as medidas de segurança necessárias e que hoje seja um espaço bastante produtivo. Já vou aceitando aqui a professora. Oi, Bia. Boa tarde, Mila. Tudo bom? Tudo bom, todo mundo? Tô achando que tá falhando um pouquinho a transmissão, né? Conseguem ouvir? Como é que tá aí para o pessoal? Vamos aproveitar aí essa parte de comentário para ter uma interação bacana. Não, peraí, Bia, não tô ouvindo nada, tá falhando demais pra mim. Como é que tá pra vocês aí, gente? Deixa eu até abrir aqui pra porta pra ver se passa se o Wi-Fi tá tendo problema aqui, não sei. Agora, como é que tá aí? Deixa eu tentar tirar aqui meu Wi-Fi pra deixar no... Eu estou conseguindo te ouvir bem, Mila. Tá conseguindo me ouvir? Gente, mas aí, pegou? Estamos Eu aqui agora? consigo te ouvir bem. Você consegue me ouvir? Agora sim, agora sim. Eu acho que eu tirei aqui meu Wi-Fi, talvez tenha melhorado um pouquinho, tá? Ó, tá, já comentou aí que tá tudo ok. Ah, então massa, massa. Então tá. E aí, gente, boa tarde. Vamos começando essa live. Deixa eu me arrumar, tá tudo torto aqui. Vamos começar aqui esse programa, né, Bia? Não sei o que você, eu não ouvi direito o que você estava falando antes, mas a gente está fazendo assim essa primeira live inaugural aí, e, né, daqui do nosso canal aqui do Instagram do nosso curso, né, de arquitetura, da Unijorge. E então, assim, quero convidar todo mundo a participar aqui dessa linha que a gente vai fazer, né? Aqui no curso, 2 vezes por semana. Alguns professores vão estar falando de coisa diferente e tal, dentro do curso de arquitetura, né? Então, aceitando o convite aqui de Bia e professora Bia, que vai me ajudar aí. E aí, o tema de hoje, né? O tema de hoje a gente vai falar sobre etapas do projeto de arquitetura, e aí eu acho que entra também o projeto de interiores, né? Na arquitetura no sentido geral. Tem algumas especificidades que são um pouquinho diferentes, aí a gente fala um pouquinho aqui de um para o outro, mas basicamente vamos falar desse processo aí, como é que é e todas essas etapas, tá? Então acho que eu posso começar, né? Posso começar, À não posso? vontade. Oba, então Destacando que a boa. gente está aí uma programação bem diversa, né? A gente tem Isso, se preocupado se a arquitetura ela tem seu lado da técnica, da isso, arte, da filosofia. A gente está buscando uma programação que ela consiga contemplar essa diversidade que é esse curso de arquitetura e urbanismo. Então, já exatamente. deixamos em aberto também o convite para sexta-feira, que a gente vai ter essa live sextou, com Mabel e Sexto. Sérgio, né? Uma live um pouco Isso, mais descontraída, uma discussão um pouco mais de arte, cinema, música, e assim, a isso. gente fazer esse impacto realmente com a diversidade que o curso de arquitetura e urbanismo representa. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, a gente começou hoje, vamos começar aqui com esse tema, né, que é um pouco mais técnico, é, ligado realmente a esse processo de projeto, que às vezes a gente percebe que mesmo um profissional já com um pouco mais de tempo no mercado, às vezes até não, por não manter o processo do que vem antes e o que vem depois nesse processo de projeto, às vezes atrapalha e prejudica o próprio processo, né? Então vamos lá, vamos falar e depois a gente vai fazendo comentários no meio do caminho. O que acontece? Ó, no processo do projeto, a gente começa, a primeira coisa que a gente começa a fazer é pensar no que o cliente precisa, tá? Então, primeiro, pensar a expectativa do cliente. Então, a primeira reunião com o cliente te procura. Então, começa com a primeira reunião com o cliente. Ele te procura, na maioria das vezes, né? Você não... Às vezes você oferece alguma coisa a ele e tal, e consegue fechar esse acordo aí. Mas, na maioria das vezes, ele te procura com uma demanda.
que aí você, primeira reunião, você vai entender o que é essa demanda desse cliente, tá? Quando ele já vem com uma noção geral do projeto, isso já é um passo a mais para frente. Mas às vezes o cliente chega para você só com o terreno, ele não sabe ainda o que ele quer fazer direito, ou ele sabe que ele quer fazer, sei lá, um shopping, mas ele está na dúvida que lugar da cidade. Então, isso tudo você vai ajudar nesse processo. É esse primeiro momento com o cliente para definir o que ele precisa e o que ele quer, e se essa expectativa dele está coerente com o real, né? Que aí é o feedback que você vai dar depois. Então, essa primeira reunião com o cliente é para você descobrir o que ele realmente está interessado em fazer, o que ele precisa de você. Às vezes o cliente chega com ideia e depois da conversa com você, ele muda toda a cabeça e você vai ajudando ele a entender algumas coisas que estavam ponto cego, vamos dizer assim, na concepção dele daquela coisa, tá? Ou daquele projeto, né? Mas aí você tem essa primeira conversa com o cliente. Daí você vai ter que começar a fazer toda uma busca, né, vamos dizer assim, das informações que você precisa para avaliar esse projeto, se é viável, se não é viável, né, o que vai acontecer. Então, na primeira reunião com o cliente, você faz um briefing dessa reunião, então você faz um monte de pergunta a ele para poder buscar respostas que vão te norteando, porque às vezes o cliente ele não sabe diretamente te dar uma resposta, você tem que buscar de outra forma descobrir isso. Entra a questão da psicologia, tá? Então, aí, na hora da psicologia, você vai buscando um pouquinho sentir o que esse cliente... Às vezes, o que ele quer não é o que ele precisa. Ainda tem esse problema. Então, essa primeira parte, se ela não for muito bem feita e muito bem cuidada, toda a outra vai dar problema, certo? Toda a sequência vai dar problema, né? Então, aí, nessa primeira reunião com o cliente, você vai buscar as informações técnicas também. Além de tudo que ele precisa e tal, você vai buscar as informações técnicas. Quais são elas? Por exemplo, você vai precisar, se é um terreno para implantar alguma coisa, a topografia, dependendo do nível da coisa, sondagem, que é para descobrir que tipo de terreno você tem ali, para que você possa andar com isso. A outra coisa que é super importante, que eu acho que se esquece muito, as pessoas começam a fazer projeto, não sei o que, e esquecem de olhar, que é a documentação oficial desse terreno, se for o caso de um terreno, tá? Por quê? Porque muitas vezes o cliente chega para você e fala assim, meu terreno tem 1.000 metros quadrados. Você vai e, é quanto por quanto, é tanto por tanto. Ele te dá até uma plantinha de levantamento, uma coisa, você vai estudando em cima daquilo. Quando você vai olhar o documento mesmo, a escritura, não é aquilo, é 980. Esses 20 centímetros pode acabar com o seu projeto inteiro, porque todo o cálculo de aproveitamento, muitas vezes é feito em cima, né? Muitas vezes não, tem que ser em cima do metro quadrado total do terreno. Então, os 20 centímetros que o cara achou que era diferente, que na escritura está diferente, o que vale é a escritura, tá? Então, você pode até fazer uma solicitação para arrumar essa escritura, se faz um levantamento, é todo um processo que você pode arrumar. Mas, isso é uma etapa que pode dar muita dor de cabeça se você pular de olhar realmente a documentação oficial do terreno, tá? A outra coisa é quando você vai fazer isso implantado dentro de um condomínio, uma coisa assim. Então, entender quais são os limites que muitas vezes não só a legislação, né, que você tem que olhar todos os parâmetros urbanos que você vai poder aproveitar e tal, os índices, tudo daquele terreno, daquele local, inclusive se pode ser aquele tipo de projeto que ele quer, né, por exemplo, mas além disso, você pode estar dentro de um condomínio que seja mais restritivo ainda do que a própria legislação municipal, tá? Essas informações de parâmetros você vai achar na legislação municipal, né? Ou em algumas, por exemplo, às vezes no Corpo de Bombeiros, porque tem alguns estados que o Corpo de Bombeiro é até mais forte, mais rígido do que a própria prefeitura. Então aí vai depender. Se for uma coisa de patrimônio, né? Tem que ter toda a liberação, tá em APA, essas coisas todas. Quem tem que olhar isso somos nós como profissionais. O cliente muitas vezes não tem a menor noção daquilo ali, tá? Alguns sabem e outros não sabem. E aí eu digo uma coisa... desculpe, Gia. Perdão, com relação aos condomínios, é o que a gente também vai estar observando em centros comerciais, empresariais, que muitas vezes têm seus pontos específicos, né? Isso, quando você vai fazer, por exemplo, uma loja, né? Exato. Ver se o shopping permite, se não permite, exatamente. Então, isso tudo que a gente está... Né? Isso, exatamente. Isso tudo que a gente está falando cabe também para a reforma e para os interiores, né? Para os projetos de interiores. Então, é olhar essa legislação e essas regras que são dadas para aquele tipo para aquele projeto específico. Isso quem tem que fazer somos nós, profissionais de projeto, tá? O cliente ele não tem a obrigação de saber isso aí, porque não é a expertise dele.
E a outra coisa que eu acho que é super importante a gente falar, que não precisa você dar seu orçamento de projeto pequeno aí, tá danado, né? Minha filha, pandemia com criança pequena em casa não é brincadeira, ó. Mas vamos lá, é isso assim, vamos para frente. É, então, assim, o que acontece? Quando você. Meu Deus, eu esqueci exatamente o que você estava falando. O que foi, gente? Ai, meu Deus, esqueci o que foi. Já, você também não lembra. Tem a possibilidade de analisar os parâmetros, né, conforme as Não. especificidades. Lembrei. Sabe o que foi? Sabe o que foi que eu ia falar? Que é super importante. É que você não precisa. Desculpe. É que você não precisa, isso, orçamento, obrigada, gente. É que não precisa você dar o preço para o cliente, a proposta para o cliente no primeiro dia. Aliás, você nem deve dar, não é nem orçamento, é proposta, né? A gente está falando de orçamento, mas é proposta. Orçamento, então, é lá para a obra, gente, é lá para trás, que é totalmente diferente. Eu acho que eu falei orçamento mesmo errado no início. Mas, assim, sua proposta, quanto você vai cobrar por esse trabalho? Você não é para você dar isso na primeira reunião com o cliente. Na primeira reunião, você está sondando o que ele precisa. E mais do que isso, porque, por exemplo, ele chega para você e fala assim, eu quero fazer aqui uma casa, ele tem um apartamento, ele vai fazer, ou ele tem um terreno, ele quer fazer uma casa gigante de 1.000 metros quadrados, mas não pode fazer naquele terreno. Aí você vai fazer uma proposta para uma casa maravilhosa de 1.000 metros quadrados e o terreno dele não pode, entendeu? Então, não dá para ser. Você primeiro tem que entender o que ele precisa e o que ele pode. Você tem que ter todas vamos dizer assim, essas informações antes de dar a sua proposta. Por quê? Porque na sua proposta é uma coisa que eu acho que o pessoal peca muito, sabe? Profissional, inclusive, né? Na pós-graduação eu vejo um pouco isso aí. Lu, que saudade de você. Na pós-graduação, eu acho que a gente peca muito. Eu vejo muito isso ainda, as pessoas formadas e elas ainda pecam em fazer uma boa proposta, porque assim, a proposta, o que acontece? Ela diz tudo que você vai entregar. Para mim, sinceramente, eu só consigo dar preço num projeto na hora que eu acabo de fazer minha proposta. Você sabe? Porque a proposta organiza a cabeça da gente. Organiza e você consegue entender qual é o tamanho do problema que você vai ter, né? O problema, acho que é um problema, mas o tamanho do problema, porque se você não avaliar tudo isso, eu acho que eu penso num preço, aí começo a fazer a proposta, depois eu falo, gente do céu, é trabalho pra caramba, não pode ser esse preço não, senão eu vou, né? E aí, viu, tema como é? Mas encontra também necessidades complementares, outros profissionais que serão necessários. Então, como Exato. você colocou, por exemplo, uma sondagem. Muitas vezes você vai estar prevendo a contratação de uma empresa que desenvolve essa sondagem para que você possa ter um conhecimento mais claro sobre esse terreno. Então, dentro dessa proposta, a gente consegue identificar quais são os elementos que você precisa. Das possibilidades e daquelas que você dependerá de outros técnicos associados, né? Exatamente. Quais são os complementares, né? E o que você precisa para você andar. Porque depois que você faz... Aí vamos voltar para as etapas, senão a gente foge do assunto, né? Mas assim, voltamos para a etapa, né? Quando a gente chega na parte de proposta, né? Orçamento, Ziltemar aqui, ó, gente, que é o professor aqui da Unijorge que dá orçamento, que é todo mundo ama fazer orçamento com ele, arranca o cabelo todo, mas ama. Verdade. Aí ele tá aqui, eu tô toda hora falando de orçamento. Mas vamos lá. Mas quando a gente pensa em fazer a proposta, você organiza tudo isso, e pior do que isso, tá? Eu acho que a parte mais importante disso tudo é o seguinte: quando essa proposta ela não está certinha, isso pode te dar problemas, te trazer problemas absurdos. Por exemplo, vamos para o orçamento de novo, já que ele está aí. O orçamento, você bota lá, tem gente que pega na proposta de arquitetura, de interiores até, né, ou de arquitetura ou de interiores, coloca assim, orçamento, um dos itens que você botou na sua proposta. Gente, vocês têm noção do que é fazer orçamento? Orçamento é medir, é botar a quantidade de areia, de argamassa, de tijolo, tudo. É um orçamento completo. Os custos de mobilização, né, de entulho, tudo isso encaixa, tem que estar dentro de orçamento. Então, na verdade, o que a gente faz em arquitetura é cotação. É uma cotação de revestimento. Com certeza, definitivamente não. A gente não faz orçamento. É loucura fazer. Então, aí você pega na sua proposta, dá lá para o seu cliente fofo, que você está botando orçamento. Quando chega depois, ele fala,
Eu paguei por orçamento, eu quero o orçamento. E aí, como é que fica? Entendeu? Então você, assim, vai ter que contratar alguém, porque provavelmente você não vai conseguir fazer o orçamento, que é uma coisa realmente que é mais. Tem os custos de serviço, né? Você está complementando aí, mas é uma coisa muito mais de engenharia até do que de projeto, né, de arquitetura ou de interiores. Então, mas o cliente ele tem direito, você botou na sua proposta comercial. Então, isso tem que ter o maior cuidado, tá? O que você botar na proposta comercial, às vezes eu falo muito, né, por causa de iluminação, eu falo muito não botar projeto de iluminação. O projetista, ele bota ponto de luz, mas ele não faz o projeto de iluminação, que é completamente diferente. Um projeto de iluminação é aí, ó, contrata a Zilterman quando quiser fazer orçamento, gente. Fazendo logo sua propaganda. Eu acho que já fica o convite para Zilterman numa live aqui com a gente, hein? Botou na proposta, vira uma questão legal. Você botou na sua proposta, você assinou e ele assinou. Então vira um problema de processo legal, tá? Então, passada essa fase, você conseguiu fazer a sua proposta, entregou para o cliente, ele ficou feliz da vida, te contratou, amou o preço que você deu, porque você, né? Eu não gosto de ficar dando preço, de ir baixando o preço, né? Mas o que eu gosto de dar é coisas extras. Então, assim, ó, tudo bem, mas eu te dou não sei o quê, tá? Então a gente vai negociando isso. Porque você dá uma proposta, eu acho muito ruim, gente. Você dá uma proposta no valor tal, o cliente chora, você quebra para metade. Eu acho que isso já a sensação que eu tenho é que você estava roubando no início. Porque se você quebra para metade, ou você não vai entregar o que você está prometendo, né? Das duas, uma. Então, para você diminuir valor, você tem que diminuir serviço que você listou, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, porque é uma coisa que dá um problema grande. Aí você fala, já cobrou barato, já paguei barato, vou fazer qualquer coisa aqui para entregar para ele. Aí você se queima, né? Então, Zilterman, live de 3 aqui, com Zizi também, aí, no negócio. Mas vamos em frente. Acabou essa etapa de conversa com o cliente, proposta, o cliente te contratou, massa, ele assinou o contrato, agora você começa. Entre a primeira conversa e a proposta, você já fez essa sondagem do que se pode, se não pode, já deu uma estudada em tudo. Mas depois que ele assina a proposta, é que você vai começar a fazer realmente estudos preliminares. Então, você vem nessa fase de estudos preliminares. O que são os estudos preliminares? É começar a pensar quais são os conceitos, começar a pensar nessa planta baixa, junto com essa volumetria, pensar tudo junto e apresentar para o cliente para ver se é mais ou menos aquilo que ele quer. Eu vou falar uma coisa aí, é pessoal, tá? Eu não gosto de apresentar 3D logo de cara, porque eu acho que o cliente, ele fica muito... Às vezes ele fica fixado naquilo, ele só quer aquilo, e aí você até pensou outras coisas melhores e ele não quer, tá? E segundo, porque eu acho que tem que se discutir uma coisa de cada vez. Você tem que discutir espaços, aproveitamento de espaço, você tem que discutir planta baixa, layout, antes de você vir com aquela coisa de acabamentos, vamos dizer assim, tá? Mesmo no interiores, eu acho que precisa... Você pode até mostrar as duas coisas, gente, mas primeiro você tem que discutir layout. A gente está vendo layouts que não estão funcionando direito porque não teve esse tempo de estudo, sabe? Dos estudos preliminares. Então, eu acho que essa parte é muito, muito séria. E aí, nesse ponto, se você conseguir usar o 3D sem atrapalhar, beleza. Mas o que eu vejo é o 3D atrapalhando essa parte de processo, até de conversa com o cliente, porque o cliente fala assim, amei, já quero isso. Gente, o cliente, para mim, que chega no primeiro projeto que você apresenta, ele diz, amei, gostei de tudo, pode botar a pulga atrás da orelha, vai dar problema. Não tem cliente... ele vai... pois é, se ele se apaixonar pelo 3D, já era. Aí você vai ter que... Já aconteceu isso comigo há uns anos atrás, tá? O que aconteceu? Eu fiz uma perspectiva, que na verdade nem fui eu terceirizei a perspectiva, certo? E quando chegou na obra, era uma coisa de interiores, e quando chegou na obra, o pessoal falava, eu quero a luminária igual a essa que você fez na perspectiva. Eu falo, meu Deus do céu, não sei nem se essa porcaria existe. Foi um bloco que foi jogado ali, tem alguns anos. E acabei virando, eu tive que copiar a minha perspectiva, pô. Surreal isso. Eu tive que começar, né, a copiar a minha própria perspectiva para ver se o projeto ficava igual àquele negócio que ele gostou do início. Então, outra coisa é essa. Se você vai apresentar um 3D, uma perspectiva,
procurar coisas que são reais e que cabem no bolso do cliente. Você bota uma luminária que custa R$ 1.000 e o cliente não pode pagar por aquilo, vai ser frustração na certa. Porque tudo que você apresentar para ele depois não vai ser tão bonito como aquilo que custava R$ 1.000, entendeu? Então, ou dólares, né? Porque tem uns que tem dólar, que é lá que você tem que buscar fora para vir. Então, se você vai apresentar um estudo e um anteprojeto, você já tem que pensar que isso tem que ser coerente com as necessidades do cliente e com o bolso dele. Porque senão você está frustrando ele. Aí você que está causando essa frustração nele, porque ele, foi isso que eu gostei. Então, tudo que você apresentar depois não vai ficar bom, porque não. Aí você diz, meu filho, mas você não tem dinheiro para pagar o negócio, o que eu vou fazer? Não é, mas você frustrou ele antes, porque você deu uma coisa que, né, que ele não pode ter, tá? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Então, essa fase de estudo preliminar é uma fase de namoro. Você vai, você volta, debate. Então, quando o cliente diz não gostei, você não fecha a cara e vai embora. Você fala, tá, massa, mas vamos ver, vamos tentar de novo. Eu gosto quando o cliente interfere, que eu acho que fica muito mais fácil. E nesse momento do estudo preliminar, você vai ver também os pontos cegos da entrevista com o cliente. Então, daquele primeiro momento com o cliente, os pontos cegos que ficaram, que você não percebeu direito, eles vão estar sinalizados ali na hora que você tem aquela reunião dos estudos preliminares, tá? Então, aí vamos lá, fez os estudos preliminares, mostrou de novo, passou aquela etapa, ele aprovou. Beleza, pô, massa, gostei disso aí. Aí você começa a fazer o desenvolvimento de projeto básico. Eu gosto de chamar de projeto básico. Na norma, chama de anteprojeto. E em alguns casos, quando é mais complexo, você separa anteprojeto de projeto básico, né? Tem as duas etapas. Mas, no geral, a gente faz um só, que é uma etapa. E eu gosto de chamar ela de básico. Por que eu gosto de chamar ela de básico? Porque eu entendo que é a base dos projetos complementares. Quando você entende que é a base dos projetos complementares, você vai saber exatamente o que você tem que colocar naquela fase de projeto. Porque tem gente que tem muita dúvida. O que eu boto nesse anteprojeto, nesse projeto básico? O que eu tenho que botar? Né? Você tem que botar tudo que o cara de elétrica, de hidráulica, de estrutura precise para desenvolver o anteprojeto dele, ou o projeto básico dele, tá? Então, eu acho que esse nome de projeto básico, as pessoas confundem achando que é básico, é fazer um croquisinho, mas projeto básico, isso não existe, gente. Projeto básico, ele tem planta baixa, planta de layout, cortes, fachada, implantação, né? Ele já tem tudo isso, ele já tem todas as pranchas que precisam, tá? E aí ele serve como base para os projetos complementares. Se esse projeto básico ele não tiver as informações suficientes, os projetos complementares não podem fazer. Como é que o cara vai fazer o ar-condicionado se ele não tem informação de onde tem porta, onde não tem, onde estão as coisas, como está o layout? Como é que o outro de elétrica vai fazer? Então, ele é a base de tudo isso. Passada essa fase, eu não marquei o tempo, como é que tá, porque eu não quero. Eu tenho que chegar até o fim, né? Pelo amor de Deus. Mas passada essa fase, eu falo demais, passada essa fase de projeto, de anteprojeto ou projeto básico, né? Que seria aí pareado, a gente entra na fase dos complementares todos fazerem os básicos dele, né? Tem vezes que você tem 17, 20 projetos complementares, né? De várias especificidades. É paisagismo, é acústica, é elétrica, é hidráulica, é estrutura, é ar-condicionado, né? Ou seja, você tem um monte de gente trabalhando em cima do seu básico, tá? Do seu básico, que já não muda mais. Então, nessa fase do básico, você apresentou ao cliente, ele assina. Isso é importante, assina com concordo. Por quê? Porque a partir dali, se ele modificar qualquer coisa, vai ter consequência em todos os projetos complementares. Imagine que você faz uma modificação aqui, tem que modificar 20 projetos complementares. Todo mundo vai ter que criar o aditivo, né? Aliás, eu tenho uma estratégia boa. Quando o cliente faz assim, sabe o que é? Eu tô querendo mudar, mas não dá mais. Né? Eu falo, não, claro que dá. Vamos fazer o seguinte, eu vou buscar os valores de todo mundo, porque vai ter alteração no de todo mundo, então vou pedir a todo mundo aqui um orçamento para as alterações, junto o meu orçamento e amanhã eu te dou esse valor. Não precisa nem ligar para ninguém. O cliente, antes de amanhã, ele liga dizendo, olha, resolvi que não tá bom, vamos deixar assim que ficou ótimo. Porque ele começa a entender que tem consequência, entendeu? Então, por isso que eu digo, vamos assinar o projeto básico e deixar que ele está perfeito, assina, sabe? Demora tempo, gaste tempo, invista, na verdade, porque é o tempo que você vai não ter problema lá na frente, mas invista tempo de fazer esse projeto básico de uma forma perfeita, com todas as informações que precisam, para poder, quando bater o martelo, ele não ter mais sofrer alteração, tá? Aí vem uma fase que eu acho que é super importante, que é
é a fase de compatibilização de projeto, certo? Que muita gente pula. Porque é caro, porque não vale a pena, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas o que é a compatibilização de projeto? Você pega o seu projeto básico de arquitetura e joga todos os outros projetos que são os complementares. Então, eu jogo elétrica, hidráulica, ar-condicionado, estrutura, e você vai começar a ver quais são as interferências que estão acontecendo em um e outro, e faz essa compatibilização. Fez, anota o que cada um tem, distribui, todo mundo se arruma, ficou certinho. Agora você pode partir para o projeto executivo. O que é o projeto executivo? A diferença para o básico. O executivo é o projeto que vai para a obra para poder levantar do chão, né? Seja que tipo de obra for, mas é todos os detalhamentos. Quer dizer, o cara fala assim, pô, que espessura é esse rodapé, né? Ou que altura e que espessura, que material, tudo isso está no projeto executivo. Não precisa estar no básico ainda, né? Então, o detalhamento é planta de piso, planta de forro, tudo isso está lá no executivo, que muitas vezes, às vezes até precisa no básico, quando é uma coisa especial, às vezes precisa para dar uma informação, algum complementar. Mas na maioria das vezes isso está lá no executivo. Então o executivo, ele não altera nada do básico. O básico já foi compatibilizado, já alterou o que tinha que alterar por causa dos outros projetos, para poderem não ter interferência, né, que fique errado. E aí libera-se para começar o executivo. Começou o executivo, gente, não muda mais nada. Não muda mais nada. Agora é só detalhar e botar informação para a obra poder funcionar, tá? Daí a gente tem a etapa de obra, né? Que acontece, né? Tal e tal. E tem uma tal de uma etapa que o povo inventou aí, que inclusive às vezes tem em algumas empresas, construtoras e tal, botam essa etapa que chama as-built. Que, né, do nome do inglês é como construído, né? Na tradução é como construído. O que seria esse as-built? O as-built é você pegar as plantas que foram produzidas, tanto de arquitetura como dos outros complementares. Quando a obra fica pronta, você vai lá, meio isso, né? E vê se tudo que estava no seu projeto está construído na obra. E aí, as alterações que aconteceram na obra, você atualiza no seu projeto, certo? Eu digo o seguinte, essa é uma etapa que, tudo bem, a gente entende que ela é importante, porque você quer fazer uma reforma naquele lugar. Hoje em dia, você experimentar, botar um quadro na parede da sua casa, você tem medo, porque você não sabe onde passou aquele tubo. Porque mesmo que você tenha as plantas de sua casa, pode ser que na obra o cara tenha chegado o tubo para lá, para cá, né? Então, o as-built seria para evitar esse tipo de coisa, para você ter realmente o raio-x real da obra relacionada com a planta de projeto. Só que tem uma coisa que não cabe na minha cabeça. Que assim, quando você faz o projeto, compatibiliza, coloca todos os complementares e compatibiliza isso antes de ir para a obra, não tem alteração da obra. Né? Aí, ó, Zilterman está dizendo aqui, ó, o as-built está na norma de desempenho. Mas, Zilterman, eu não entendo isso, porque eu acho que se a obra seguiu o projeto, se o projeto resolveu os problemas na compatibilização, porque quando a gente... Aí você fala assim, mas aí foi fazer a fundação, achou uma pedra. Mas espera aí, não fez toda a sondagem antes? Pode acontecer, mas é um caso mais raro de acontecer, tá? De uma coisa que seja um imprevisto. Mas eu vou falar, a gente fez um projeto da Suíça, uns anos atrás, e não tem nem engenheiro na obra. Cada um entra com sua etapa. O cara faz fundação e vai embora. Não tem a mesma equipe, não. Outra equipe vem e suspende as paredes. Outra equipe vem e faz outra coisa. Então não tem esse negócio de dar aquele jeitinho brasileiro de empurra a parede para cá, arruma para cá. O pessoal segue o que está no projeto. E eu acho assim, só se tiver mudança, eu sei, Ziterman, mas assim, as mudanças elas ocorrem por quê? Essa é a minha pergunta. Muitas vezes essas mudanças ocorrem porque não teve essa etapa de compatibilização da forma correta. Entendeu? Então, ou não teve a maturação do projeto de forma correta. Né? O cliente lá, com o negócio pronto, resolveu mudar. Né? Essas coisas. Ou o próprio arquiteto lá na frente, ou qualquer coisa, ou fez um detalhe que não foi tão estudado assim, deu um probleminha. Essas coisas realmente podem acontecer, né? Mas é como você está falando. Mas são pouquíssimas coisas, são casos raros, não é para ser uma constante, entendeu? Não é para ser uma regra. Então, o as-built, gente, eu acho que é um caso de uma exceção. Quando você faz tudo isso certinho, é um caso de uma exceção que você faz um as-built. Mas não é para ser uma regra, uma etapa de projeto como a gente tem hoje.
tem construtora, e na verdade construtora e empresas. Como é que, primeiro você não tem controle se o cara vai fazer a obra, né? E tem projeto da gente que a gente começou a estudar no escritório que levou 10 anos para ser construído. E aí, o que eu faço? 30% do meu valor de tudo que eu já detalhei está ali pronto. Eu só vou até pedir de novo, pedir, você recebe. Você tem direito, se ele cara desistir, você tem direito a receber o resto do negócio por contrato. Mas se o cara não desistiu e demorou mesmo, porque é um financiamento, que perde financiamento, que tem não sei o que, essas coisas, então leva 10 anos para construir aquele projeto. Você ficou com 30% seu no as-built, e uma coisa que não é sob seu controle, você fez seu projeto todo, né? Então, eu realmente, essa etapa de as-built, eu acho ela muito duvidosa, assim, me incomoda ela. Acho que são casos raros. Para acontecer, claro, se acontecer um problema na obra, você vai e atualiza o projeto. Mas não é para acontecer, é para você resolver tudo antes no projeto, né? Não é para você ter o problema na obra, entendeu? Lógico que na obra fica tudo muito mais caro, né? Então, exatamente, tem que ser extra projeto, tem que ser considerado. O as-built já tem que ser considerado no orçamento. Poxa, eu acho que eu digo que não. Eu digo que não, porque o as-built seria uma exceção de uma coisa que aconteceu, né? Eu acho que aí você pode botar no orçamento. É engraçado, sabe? Falando aí de orçamento, não, agora pensando em proposta. Por exemplo, eu acho engraçado quando as pessoas botam assim, visita além da contratada. Você bota assim, tipo, na minha proposta eu boto 3 visitas à obra, tá? Você bota 3 visitas à obra. Aí você faz assim, visitas além das 3 contratadas tem R$ 200 de hora extra, certo? Aí você pega e faz um projeto. Aí eu vou ser advogada do diabo. Você pega, faz um projeto sem fazer a representação técnica correta, sem ter todas as informações, né? E aí você, bem lembrado aí, vou falar do projeto legal. Aí você não dá as informações no seu projeto, porque você não fez uma representação gráfica completa. A obra precisa de você mais do que deveria precisar, porque você não fez seu trabalho certo no projeto. E aí você ainda cobra para ir mais na obra. Sabe, assim, coisas que não entram na minha cabeça, entendeu? Então, se você faz seu trabalho certo, gente, na verdade, o desenho arquitetônico, a representação técnica surgiu no Renascimento, tá? Por quê? Porque os caras lá pensaram o seguinte, a gente tem que achar uma forma de não ter que ficar sentado na obra, de não ter que ficar escravo dizendo, puxa a parede para cá, sobe para lá. Então, a representação técnica é para liberar a gente de ficar sentado lá e acompanhando e dando solução em tempo real. Você dá as soluções antes. Mas se você não bota essa representação correta e não dá essas informações antes, você vai ser muito mais solicitado. Aí a pessoa que faz isso de forma mais incompleta, ela ganha mais porque ela ganha extra para ir na obra. Não entra na minha cabeça essas coisas, tá? Aí eu tô sendo advogada do cliente, gente, isso não entra na minha cabeça, né? Então, normalmente eu boto que eu vou na obra quantas vezes forem necessárias. Eu não... Agora, lógico que tem cliente que tem problema emocional, que aí você te chama na obra por questão emocional. Quer te ver na obra, quer estar ali com você, não tem nada para te perguntar, mas aí são outras questões. Mas, assim, um projeto legal, boa pergunta, eu esqueci de falar ele. Um projeto legal, ele acontece aí em paralelo com o básico, depois do básico, mas paralelo aí. Por quê? O projeto legal, qual é a diferença dele para um básico e para o executivo? O projeto legal, que a gente chama, é o projeto que você prepara para dar entrada nos órgãos legais, nos órgãos de aprovação, ou no IFAM, né, no órgão de patrimônio, ou na prefeitura municipal mesmo, ou no bombeiros, no corpo de bombeiros, ou etc., na Anvisa, etc. Então, esses a gente chama de projetos legais, que são para legalizar, para você conseguir o alvará de permissão para construir, para aquele projeto poder ser executado. Esse projeto legal, ele vai variar de acordo com cada lugar que você vai colocar. E ele não precisa de informações, tantas informações como no básico. Porque, na verdade, ele precisa das informações suficientes para aquele órgão avaliar. Se você pega um projeto básico e entrega, por exemplo, para o patrimônio avaliar, vai confundir mais do que vai dar muito mais trabalho, vamos dizer assim, para o órgão avaliar, porque tem informação que ele não precisa. Então, o projeto legal, ele às vezes é mais de um. Você é o mesmo,
tudo é o mesmo projeto, não são, é a mesmo projeto é o mesmo, né? A base do projeto é a mesma. Mas você vai botar informações que são necessárias para, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros, não são as mesmas que você precisa botar, por exemplo, para o patrimônio, né? Para um órgão de legalização de patrimônio. São coisas completamente diferentes. O Corpo de Bombeiros tem que ter muito mais coisa técnica, no patrimônio, coisas relacionadas a esse uso e tal e tal. Então, esse projeto legal, ele acontece aí quase que em paralelo com o básico, né? O básico, às vezes, a gente nem finaliza tanto o básico, porque o básico tem mais informação. O projeto legal acontece um pouco antes, né? E pode até acontecer bem antes e você esperar a aprovação para começar o básico, pode também, mas eles já são todos no mesmo projeto, tá? Eles já estão definidos, as paredes estão no lugar certo, tá tudo, não tem, é só a quantidade de informação. Então, legal, básico, anteprojeto, projeto executivo, é o mesmo projeto. Ele só muda as informações, né? Diga aí, Bia. Uma questão que é importante também de ser pontuado, né? Até trazendo pela experiência de trabalhar com essa parte de análise de projeto, vocês buscarem aquelas informações na primeira etapa que a Mila falou, de conhecer a legislação, as restrições, mas também já fazer esse levantamento de que tipo de informação você tem que apresentar para essa análise. Exatamente. Quando você fizer o detalhamento do que é que você estará entregando ao seu cliente, o que é que ele está contratando, contemplar perfeitamente todo esse levantamento. Isso. Como a falou, a parte de bombeiros é uma normativa gigantesca, então a gente tem uma série de detalhamentos muito específicos, e por outro lado também, por exemplo, do ponto de vista do patrimônio, ou também da parte dos bombeiros, a gente tem uma alternativa de poder fazer uma avaliação prévia, né? Que a gente chama de análise prévia, que não necessariamente é a submissão já para a emissão de um parecer, mas para conseguir identificar parâmetros específicos para cada tipo de projeto. Então, a gente faz muito isso, né? Falo isso em nome do IPAC, faz muito isso, o IFAM faz muito isso também, que é esse momento de consulta prévia que a gente chama. Né? De consultar, obviamente, se essas propostas, ainda antes da elaboração do projeto básico, se elas estão caminhando para um parâmetro compatível com a sua aprovação. Com a sua aprovação. Muito, porque, por outro lado, o arquiteto não adianta avançar e depois ter todo o retrabalho de refazer o projeto, que muitas vezes acontece, porque as pessoas não se atentam a essa ferramenta que a gente tem prevista na lei. Isso. Então, foi muito bem colocado aí essa pergunta do projeto legal, porque é quase que tem que existir essa etapa aí de consulta prévia em alguns casos. Tem casos que você já sabe que não tem problema nenhum, né, e tal. Mas quando for um projeto mais com especificidade mais delicada, vamos dizer assim, que tem a parte de, às vezes está numa APA, né, numa área de proteção ambiental, ou às vezes tem a questão do patrimônio, né, ou é tombado, ou qualquer coisa assim, né, você precisa fazer um projetinho aí, né, projetinho, não diminuindo o projetinho, mas um projeto que ele tenha que você possa consultar ele para não ter que passar essas etapas todas, e às vezes não consegue aprovar mesmo, tá? Então não adianta o cliente te contratar para você chegar até o executivo, onde você não vai conseguir chegar. Às vezes você vai estar tentando fazer ali, gastando tempo e recurso, dinheiro e tudo do cliente, e você não consegue. Então, em alguns momentos é importante você prever isso. E até, gente, tem coisas que às vezes na proposta, voltando um pouco para a proposta, você pode pontuar isso e botar etapas, né, para o cliente. Você botar assim, ó, se a gente etapa tal até estudo, né, como você falou, tem que contemplar esses estudos todos dentro do nosso valor, tá? Então, na nossa proposta, você não bota só lá projeto básico, projeto executivo e visita a obra. Não. E esses estudos todos, né? E uma coisa que eu digo muito, sabe, assim, começa a valorizar quanto a gente coloca do trabalho da gente, né? Porque a gente, às vezes, por exemplo, alguém chega para você, eu fico chateada quando chegam falando isso assim, ó. Ah, faz aqui um estudinho para mim. Ah, você faz tão rapidinho, faz aqui um desenho para mim. Aí a vontade que eu tenho, às vezes até eu falo, tá? Mas a vontade que eu tenho é dizer assim, quer pedir opinião sobre sua roupa? Eu dou, porque eu não sou, eu não vivo de personal stylist, né? Não sou, né, designer de moda. Então eu posso dar uma opinião numa boa para sua roupa. Agora, você querer que o que eu faço, que eu tô, 20 e tantos anos, que eu só faço estudo, né? A gente, né, não para, porque a gente estuda, se eu contabilizar quanto tempo eu tenho de estudo, Ave Maria, dá até desespero. Mas assim, a gente estuda todo dia. Aí a pessoa quer que, quanto mais rápido eu resolver o problema da planta baixa dela,
mas eu tenho, é porque eu estudei mais, né? Então aí a gente tem uma coisa incompatível nisso, que você, assim, quanto mais produtivo você for, mais rápido você for, menos você ganha, que é o negócio da visita técnica, né? Então, às vezes eu fico assim, naqueles lugares que são gráfica rápida, que você vai e que você paga por hora para o cara fazer um acabamento de um convite, de um negócio para você. Aí eu falo, gente, que louco, porque assim, você paga por hora, se você pegar um bom atendente, em 5 minutos ele resolve aquilo. Agora, quanto mais incompetente, aspas para incompetente, mais não, vamos, tá? Não vou ser certinha, vamos falar assim, quanto menos habilidade ele tiver, né? Mais ele ganha. Quer dizer, o cara que for mais lento, se ele ganha por hora, ele ganha mais do que quem for mais rápido, tiver mais condição de resolver uma coisa mais rápida, né? Aí você fica com essas incompatibilidades. Então, eu acho que a gente, nossa classe, assim, de projetista de uma forma geral, aí, assim, falo de engenharia, de interiores, falo de todos os projetos, a gente precisa começar a valorizar que o nosso traço, ele é consequência de muito tempo de estudo e de muito dinheiro investido, gente. É o dinheiro investido né, em formação, em curso extra. Ah, Maria, não sei nem quantos cursos extras eu tenho, porque eu adoro fazer curso. Então, assim, é um dinheiro que isso sim que tem que entrar na hora que a gente contabiliza ali para dar uma proposta, entendeu? Porque está tudo isso, nossa expertise. Quanto a gente vai economizar? Aliás, outro dia a gente estava conversando sobre isso, até aqui na Casa 500 também, eu estava conversando numa live. Quanto você economiza com um bom projeto no bolso do cliente? Então, um bom projeto, um projeto pensado, que a gente gastou tempo, investiu conhecimento ali em cima, ele vai trazer para o cliente, na hora de construir e da obra, uma economia que é, porra, 1000 vezes maior do que o valor que ele está te pagando de projeto. Só uma curiosidade, vocês sabiam que o preço de um projeto, para você construir um hotel ou um hospital, um exemplo de um hospital, o preço de construção de um hospital, ele custa, vamos lá, o valor do mesmo valor de manutenção do hospital, certo? Por ano. Então, a cada ano, o valor que você gasta de manutenção no hospital é o preço de construir um hospital novo, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se o projeto original do hospital não foi um projeto bem pensado, com materiais que sejam sustentáveis, é aí a tal da sustentabilidade, que o povo acha que é garrafa PET, e na verdade é outra pegada, sustentabilidade é outra pegada, né? Mas assim, se a qualidade do projeto aí, ó, estamos falando, se a qualidade do projeto não for legal, você não tem sustentabilidade nesse projeto, gente. Isso é sustentabilidade. Então, se você fizer um projeto que não for bem pensado, que não for bem especificado, né, você vai botar no bolso do cliente um custo de manutenção absurda. E aí, mais um outro gráfico, só para completar o meu raciocínio aqui, onde diz que tem uns estudos aí, né, não sei dizer agora qual foi a coisa de pesquisa, mas de estudo desses valores, que numa vida útil de 50 anos de um prédio, que seria uma vida útil entre eles ser concebido, projetado, edificado, utilizado, e aí ou demolido ou virado outra coisa, seriam 50 anos mais ou menos, num cálculo desse, você tem em torno de menos de 1% desse valor total desses 50 anos foi o dinheiro investido em projeto e implantação. Aí você vem, eu acho que é em torno de 8% da obra. O resto, os 80%, sei lá, e tem mais umas etapas, 80% desse valor nesses 50 anos é na manutenção. E aí, gente, a manutenção está diretamente ligada à qualidade do projeto. Se o projeto for ruim, você tá economizando no projeto, né? Ah, vou botar ali que não sei quem viu cobrar um baratinho, que é a prima da minha irmã, da minha tia, da minha avó, que faz projeto, mas não tem nem expertise para fazer aquele negócio, mas você contratou achando que está fazendo um super negócio, mas você está, na verdade, fazendo um prejuízo, né, bola de neve aí nesse tempo todo de manutenção, se esse projeto não tiver adequado, não tiver sustentável. Aí a palavra do sustentável que a gente tem que colocar, né? Ufa, concluí. Somando a esses dados que a Mila está falando, a gente tem um levantamento do Enio Versosa no livro de Patologia das Edificações, que as patologias do desenvolvimento, né, desses danos dos edifícios
se eu não me equivoco, 80% estão relacionados a problemas de elaboração de projetos. Tá Então, a vendo? gente vê que até mesmo o desenvolvimento desses dados está diretamente relacionado a isso. E quando a gente É, pensa em manutenção, não apenas no custo que é a manutenção, mas se a especificação desse material ele está coerente com o perfil do próprio usuário, né, do proprietário. Então, tudo isso isso. tem uma relação da gente É. pensar a manutenção pela sustentabilidade do material nas condições de uso daquele espaço. Exatamente, exatamente, na adequação, né, de tudo isso também. E aí eu digo, gente, a responsabilidade de fazer um projeto não é uma coisa pequena, então não dá pra gente, aí eu tô falando da gente me incluindo, tá? Nós como profissionais, a gente tem que valorizar isso, é uma classe que não pensa muito nisso, que não se une, mas a gente tem que valorizar o trabalho da gente, porque se a gente não tiver se a gente não tiver a condição, né, e aí eu digo financeira, de conseguir receber um valor que te dê possibilidade de estudar aquele projeto, não dá, a gente não consegue assim, investir tempo em estudar naquele projeto, fazer ele da melhor maneira possível. Se você começa a, né, fazer feira, né, vendendo projeto como se estivesse na esquina, você não vai ter condições de fazer esse projeto bem feito e que dá uma consequência enorme. Então, enquanto a gente não educar nosso cliente a entender isso, né, a gente é um processo de conscientização do cliente, vamos dizer assim, né? Para ele entender o valor que tem a gente ser parceiro no início, tá? Então eu acho que o projetista ou de interiores, ou de arquitetura, ou de elétrica, ou de hidráulica, ele tem que ser muito parceiro do cliente, porque ele é quem está ali ajudando o cliente numa consequência da vida toda aí da edificação, né? Eu diria. Inclusive, a gente tem muito essa conversa, né, Mila, com relação a esses estudos preliminares que os meninos desenvolvem na elaboração de um caderno de TCC, por exemplo, né? Isso, A gente isso. entende que isso é exatamente a construção de um referencial que muitas Uhum, vezes, como estudante, a gente está começando a consolidar determinados estudos, mas na vida profissional isso ali é uma constante. Ainda que a gente exatamente. construa referências de projeto, é sempre importante o cumprimento dessas etapas como algo proveitoso, porque não adianta a Exatamente. gente conhecer essas informações, mas transformar em diretrizes. Que essas Exatamente. informações aprendidas, elas sirvam de diretrizes de projeto, para não Ou ocorrer seja, uma usar vantajoso. elas, né? Usar elas, né? Não é guardar na gavetinha e jogar a chave fora, não, gente. Tem que usar. E eu acho que uma das coisas mais importantes num projeto, e aí eu falo interiores e arquitetura mesmo, edificação, é a implantação. Na verdade, assim, os estudos dos elementos que vão interferir ali, porque a base de um projeto é você garantir conforto nos três pilares: conforto térmico, conforto lumínico e conforto acústico, né? Térmico, lumínico e acústico. E você só vai conseguir isso, gente, fazendo uma implantação da forma correta. E aí, se eu pensar em interiores aqui, falando um pouco, porque a arquitetura de interiores também está dentro do nosso tema, né? Mas se você pensar em interiores um pouco, é você avaliar, por exemplo, onde estão as aberturas que você pode valorizar, como você vai filtrar aquele sol que está entrando pela janela, né? Que tipo de material você vai usar para garantir um conforto térmico no espaço, reflexão de materiais vai estar causando problemas no conforto lumínico. Então, às vezes, não é só escolher a luminária, é você ver se esse tipo de luminária, se esse tipo de luz está refletindo naquelas superfícies que você especificou da forma correta, né, se não está ofuscando. Eu acho que hoje a gente, muito dentro de casa, essa pandemia está ensinando um monte de coisa. Eu acho que uma das coisas que o pessoal está começando a valorizar um bom projeto, principalmente de interiores, né, de arquitetura de interiores e tal. Mas, assim, e às vezes eu vejo que as soluções, isso que me incomoda, eu acho que às vezes as soluções de conforto, bota assim, bota brise, bota ar-condicionado, bota não sei o que, peraí, isso são soluções quando você não tem mais solução, né? Antes você pensa tudo antes. Antes de você botar um brise de proteção da fachada, você já tentou implantar ela de um jeito que pegue menos incidência de sol no horário mais crítico, que você inclinou mais um pouquinho para o vento entrar, porque tem fachada que o vento passa paralelo, cara. Se o cara Sim. pegasse 10 graus, fizesse assim, ó, tchum, o vento já entrava, entendeu? Então, essas coisas têm que ser pensadas antes de botar a proteção de fachada. Eu concordo plenamente com a proteção, concordo com as paredes verdes em volta, que vai
né, melhorar o microclima, tudo isso. Eu acho que são elementos que a gente tem que usar e que são fantásticos. Mas antes disso, a gente tem que fazer a base certa antes, né? E aí eu digo também na questão do interiores. Você tem que ver o que você tem, aproveitar o que você tem, né? Com os materiais, com tudo, e depois você vai botando os complementos ali que quiser, né? Do mesmo jeito, tá? Mas e aí, o que mais vocês querem de como é que tá meu tempo? Me perdi de tempo. Cadê o horário? Ele não aparece aqui em cima, Ah, achei que ele apareceria. eu tô. Ixi, não peguei relógio, não tenho nenhum relógio aqui perto de mim, não. Não. Os 16 que estão aí com a gente, que horas são agora, gente? Alguém pode dizer como é que tá o tempo aí? Porque as duas queridas aqui esqueceram de olhar o tempo das coisas. Mas eu acho que o próprio Instagram. Né? A gente está aí aprendendo como é que é a É, condução dessa ferramenta. eu já tô, minha filha, craque, porque eu tô fazendo live todos os dias às 2 da tarde, na Casa 500. Eu tô fazendo live todos os dias às 2 da tarde, que tá sendo bem legal, assuntos muito legais. Ó, faltam 9 minutinhos. Obrigada, Daniela. Massa, Gleison. Mas eu tô fazendo aí todos os dias, massa, Lulu. Todos os dias, 2 horas da tarde, Laís. Opa, todo mundo com relógio, que massa. É, que joia ver um monte de gente aqui. Mas aí eu tô ficando craque em live, meu. Daqui a pouco eu não vou nem mais fazer mais arquitetura, vou fazer só live, né? Entendeu? Mas é gostoso. Porque, assim, são temas que a gente acaba, e essa pandemia também deu essa chance pra gente parar e discutir coisas, né? Que eu acho que a gente estava tão embolando. Eu, então, que de manhã à noite estava sempre mil coisas, mil coisas. Eu acho que esse momento, apesar de que a gente está trabalhando pra caramba também, principalmente quem dá aula, né? Porque a aula online teve que refazer tudo e tal, não tá sendo brincadeira, não. Mas eu acho que deu um pouco mais de tranquilidade, até para a gente repensar nossa função como arquiteto, como designer, como projetista, dentro desse momento, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar muito isso. E, assim, e avaliar muito esses pilares do conforto, principalmente agora que a gente está sofrendo na pele dentro de casa, né? Quantas vezes a gente, às vezes, né, o projeto, a gente já fez o projeto para casa mesmo, quem é da área de projeto, vai falar assim, caramba, que saco eu ter colocado isso, eu não deveria ter colocado não sei o quê, né? Uma hora dessa que você vai sentir certas coisas, que a gente está tendo que usar os espaços realmente dentro de casa, tá? Lógico que alguns espaços estão sendo usados de forma provisórias né, e ajustadas. Mas eu acho que deu uma possibilidade da gente sentir tudo isso, né, de todos nós. E eu acho que aí, por um outro lado, eu vejo. Aí, se você me perguntar quais são suas expectativas para depois da pandemia, não sei muito bem, não, né? Como eu acho que ninguém sabe. Mas eu acho que deu uma valorizada na nossa área, viu? Eu acho que deu uma valorizada na área de projeto, de interiores, de conforto. Eu acho que deu uma valorizadinha, viu? A parte de iluminação, né? Aqui em casa mesmo, quando passar esse negócio, eu vou mudar toda a iluminação, cara. Porque tenha paciência, agora mesmo eu tô amarela aqui, que eu só tenho. Não acho uma luz boa para fazer uma live dentro da casa, rapaz. Que isso? Então eu acho que a gente tem. É aquela casa de ferreiro, espeto de pau. Mas, assim, eu acho que deu uma valorizada aí também nessa coisa da importância do arquiteto, né? E do designer, nesse dia a dia da gente, em fazer espaços que sejam confortáveis e para saúde. Eu acho que vem muito de saúde nisso aí, tá? Eu acho que pensar uma arquitetura, um projeto sustentável, ele é sustentável em todas as linhas, tanto sustentável na linha de financeira, que ele tem que ser. Não adianta fazer um projeto milagroso, porque o cara não tem a grana para fazer aquilo, gente. Tem que ser coerente com aquilo. E eu não suporto aquela desculpa que o arquiteto faz assim. Ah, o meu projeto estava ótimo, mas ficou ruim porque o cara não tinha dinheiro para comprar o que eu botei. Então você que não pensou certo, você não fez o programa de necessidade certo, você não avaliou seu cliente certo. Então, faz o que você pode dentro da possibilidade do que pode. Aí sim é uma coisa bem feita, entendeu? Então tem que pensar um pouco isso. Cadê? Acho que eu trago. A gente está lidando com a arquitetura justamente enquanto esse espaço construído para um determinado sujeito. Então, esse sujeito ele tem que fazer parte em todo o processo desse Em todo o processo. Espaço, né? Exatamente, exatamente. Eu sou muito adepta do projeto que tem essa vivência do cliente, tá? Porque eu acho que assim, exposição em casa-cor, né? As coisas é beleza, aí não tem cliente, é mostrar a massa. Mas quando você muda isso para dentro da casa do cliente, você tem necessidades diferentes, você tem clientes diferentes, com coisa. E eu digo uma coisa, a arquitetura não tem, eu não vejo a arquitetura como assim, isso está errado. Eu acho que se é o que o cliente precisa, se dá o mínimo de técnica, né, as condições técnicas que tem que estar atendidas. Por exemplo,
Você botar um piso brilhante que escorregue na borda de uma piscina, nem que o cliente queira, você não vai botar. Porque você vai, tecnicamente, fazer um absurdo, e inclusive pode ser legalmente acionado, porque você vai botar em risco a vida das pessoas que estão andando molhada naquele piso ali para escorregar, cair, morrer. Da habitabilidade do espaço, né? Então, garantir a Exatamente. habitabilidade do espaço com o conforto Isso. do sujeito que vai estar relacionando a ele. Isso. Que tem aí, a gente tem forte a norma de desempenho, que Zilterman falou aí no início, citou, que a gente tem que atender. Mas, por exemplo, se meu cliente ele quer botar 2 camas ao invés de uma cama de casal, o que eu tenho a ver com isso, gente? Ele prefere ter 2 camas na casa, no quarto. É ele que vai dormir naquela cama, não sou eu, entendeu? Então, a gente precisa entender até onde vai a parte técnica e até onde vai até a privacidade do cliente, a especificidade do que ele gosta, do que ele precisa, né? Eu acho que tem... O Hã? desejo tem que vir, o desejo tem que vir de quem vai estar naquele espaço. O Pois arquiteto, é, uma vez que fez a obra, não é ele que vai ter que se deparar diariamente com aqueles problemas que vieram apenas da vontade do arquiteto. Então tem que ter é, o sujeito no lugar. exatamente. Olha, eu acho que o negócio vai acabar sozinho aqui. O Instagram, ele finaliza sozinho. Eu Então, só vou vamos... tentar dar dois últimos convites, né? Na verdade, Tá, falar que a gente vai estar colocando aí, através até dessa conversa que a gente teve hoje com a Mila, agradecer, inclusive, a professora Mila por estar trazendo aqui essa discussão com a gente, mas a gente uhum. está fazendo um levantamento também bem bacana de livros, de referências que os professores Isso, se identificam em diferentes áreas profissionais, para compartilhar com vocês. Assim como gostaríamos também que essa página ela tivesse a cara do nosso grupo de alunos, né? Do nosso corpo estudantil. Então, as ideias de temas para lives, temas para serem tratados aqui, enfim, que ele seja realmente resultado de uma construção de todos vocês. Então, se coloquem, tragam para a gente construir essa página que abranja o máximo de estudantes possível. obrigada, gente, aqui tá compartilhando com essa, e colaborando também com esse curso da Unijorge, é muito legal, né? A gente tem uma equipe muito massa de professor, muito, muito gostosa, né, de trabalhar, é bem legal e vai só enriquecendo cada hora mais, né, a gente. Foi muito, muito legal também, vi um monte de queridos aqui entrando, além dos alunos, que já são super queridos, outros ex-alunos entrando também, outros amigos, um monte de gente. Bem legal, gente, bem legal, obrigada. Eu acho que a gente aproveita esse tempo, né? Já que a gente está em casa, aproveita esse tempo e vamos compartilhar conhecimento aí, né? Então, ajuda, bota tema, né, Bia? Bota coisa. Lá na Casa 500 também, se vocês quiserem, coloca coisa lá, a gente vai buscando gente e vamos fazendo sempre esse link e compartilhar mesmo conhecimento, é o momento. Porque isso ninguém tira da gente. Tira o carro, você não pode sair, você não pode entrar no seu onde vai do conhecimento, ninguém tira, não, né? De casa para o mundo, exatamente. A gente está em casa, mas a gente está no mundo. Tentar que Né? esse espaço não está vindo só dos professores para os alunos, mas que ele venha realmente de toda a comunidade. Então, se De vocês toda a encontrarem comunidade. temas bacanas também para compartilharem com os colegas, manda para a gente que a gente compartilha Exatamente. também. Para ele vir mesmo Exatamente. do grupo Arquitetura e Urbanismo, né? Exatamente. Da arquitetura como uma forma geral, do urbanismo como, do projeto como uma forma geral, tá? Porque eu acho que tem que enriquecer todos os projetistas de uma forma geral, tá? Eu acho que é uma troca. Aproveitando o Mabel aí, mandando a mensagem para convidar, reforçar o convite a todos vocês. Na sexta-feira a gente vai ter um Sexta-feira. sextou massa com Mabel e Sérgio. Então, contamos também com a participação de todos. Massa, massa, gente. Super obrigada, Bia, super obrigada a todo mundo pela presença. Foi massa. Hoje eu ainda tenho outra live, 19h30. Meu pai, Fernando Peixoto, vai fazer uma live. Ele não me disse qual é o tema, gente. Vai ser surpresa para mim. Eu não sei o que ele vai falar. Mas vai ser massa, eu sei que vai ser boa. Eu sei que vai ser boa. É 19h30, eu vou participar lá com ele também. Realmente estou achando que eu vou pegar minha carteirinha de live, entendeu? Assim, ó, sabe? Depois eu vou pegar meu diploma de pós-graduação em live. Mas tá na prática, né? Ai, meu Deus, que massa. Então tá, um beijo para todo mundo. Quem for ficar mais tarde, eu encontro mais tarde. E quem não, nas próximas oportunidades aqui. Tá bom? Obrigada. Beijo, beijo. Tchau.